entrando numa das tuas especialidades, como você disse, que chegam mais, né, no teu consultório, que são os casos de menopausa. E aí é interessante a gente falar sobre isso. Quais são os principais sintomas, não sei se seria o correto a dizer, mas quais são os principais sinais que uma mulher que está do outro lado, que está vendo esse podcast, que está chegando na idade da menopausa, quais são os principais sinais que ela poderia começar a observar para saber que ela está entrando nesse período? A menopausa eu vejo que, assim, até recentemente era um tabu, né? Mas se a gente pensar, né, Manuel, que assim, hoje a expectativa de vida da mulher brasileira é em média 80 anos. É muita coisa. E se a gente considerar que a mulher costuma entrar na menopausa em torno dos 50, ela vai passar uma boa parte da vida dela nesse período. Quase metade da vida dela. Quase metade da vida dela, às vezes metade da vida dela. Sim. Né? Então, a gente precisa falar sobre menopausa. E quando a gente fala de sinais e sintomas, disparado principal são os fogachos, que são os calorões. Então, é aquela sensação de calor que vem, sobe, e que muitas mulheres reclamam à noite, tira a coberta, puxa a coberta, fica com calor, fica com frio. Isso acaba atrapalhando o sono também. Distúrbios do sono também são queixas comuns, assim, da menopausa. Mas existem vários outros sintomas que não são esses fogachos e que muitas mulheres não sabem. Uma queixa muito comum do consultório, esquecimentos. Jura? Juro pra ti. Quase todas que consultam, esquecimentos. Estou Começam a muito esquecer com mais esquecida. frequência. Oscilação do humor, irritabilidade, elas falam assim pra mim, eu não me sinto mais a mesma. E o meu marido fala que eu não sou mais a mesma. Então, algo que também atrapalha no relacionamento. Que também atrapalha no relacionamento. Outra coisa que eu vejo, outra queixa que eu vejo que muitas vezes é negligenciada e atrapalha no relacionamento, secura vaginal, dor na relação sexual. A mulher não quer mais ter relação. Isso vai acabar impactando na vida sexual do casal. Além disso, a gente também tem outras queixas que podem acontecer. Pode ter diferença nos cabelos, na pele, nas articulações, que a mulher pode sentir, né? Então, assim, são vários outros sinais, sem contar, claro, com a irregularidade da menstruação, né? Que isso eu acho que é o que mais falam, assim, pra mulher. Vai parar de menstruar. Então, a menstruação começa a ficar mais espaçada, sim, até que chega um momento que a mulher não menstrua mais. Mas todos esses sintomas que eu falei podem estar acontecendo antes mesmo de parar de menstruar. E muitas mulheres não sabem disso. Entendi. Então, esse é um momento, assim, que eu vejo que é um momento de muito acolhimento. Exatamente por isso que elas falam, eu não me sinto mais a mesma. E eu falar com ela assim, calma, não é você, é a fase que você tá vivendo. Não é um problema contigo. Já dá um alívio, sabe? Para paciente. A importância do atendimento humanizado também, que a gente se fala muito hoje, né? Se tinha um tabu muito em relação aos médicos, de maneira geral, não só da endocrinologia, de todas as especialidades, que os médicos eram meio secos, que os médicos não atendiam muito. E aí vem também essa expressão que você usou agora, visita de médico. Vejo qual é a sua dor, qual é o seu problema, vou resolver. Agora se tem, né, de uma forma muito mais disseminada, a questão do atendimento humanizado. E isso acaba que se torna algo normal, mas ainda tem muita gente que não usa desse tipo de atendimento, que você perguntar como o paciente está, você querer entender o problema como um todo, porque às vezes isso não faz parte da tua especialidade, como você bem falou da endocrinologia. Por exemplo, sei, da área do cardiologista. Seu coração tá com isso, o exame tá isso, tá bom, vai lá, 2 tapinhas no ombro, vai pra casa. Né? Isso talvez possa ser um problema. E eu queria que você falasse um pouco também da importância do atendimento humanizado e como você usa isso no teu consultório no dia a dia. Bom, eu acho que hoje, assim, e eu vejo que isso também, às vezes, é muito do perfil da pessoa. Como eu falei, entendi. Eu gosto muito de conversar. Tanto que eu vi na faculdade que cirurgia não era pra mim, porque ficava lá naquele centro cirúrgico sem falar com o paciente, sem ouvir o que ele tem pra me dizer, sem aquele raciocínio. Então, assim, eu sempre gostei dessa coisa de conversar com o paciente, de tentar entender o que ele tá sentindo, de tentar buscar uma forma de poder ajudar, sabe? E hoje, eu acho que o tratamento que eu proponho para os meus pacientes nunca é um tratamento onde eu vou dizer assim, faz isso. Nunca. Eu vou falar para os meus pacientes qual o seu problema, o que a gente viu aqui de diferente.
E quais são as opções de tratamento que a gente tem? Dá pra ter mais de uma opção, né? Tem mais de uma opção. Quais são as opções? Essa tem essa questão, essa tem essa questão, essa aqui tem o quê? Juntos, eu e o paciente, a gente vai decidir. E às vezes até com a família, porque se é uma medicação que vai impactar na condição financeira da família, o paciente precisa conversar com a família. Então, a gente vai decidir juntos o que fazer. Qual tratamento a gente vai estruturar e se o paciente tem como fazer esse tratamento. Porque não adianta também eu prescrever uma medicação e o paciente não usar. Porque eu não perguntei para ele se ele podia ou não comprar aquela medicação. Ou porque um dos efeitos colaterais da medicação é isso, e o paciente, ele simplesmente não tolera esse tipo de efeito. Então, assim, é sempre uma decisão conjunta. Eu acho que essa questão do acolhimento, essa questão do ouvir o paciente é muito importante para nós. E isso antigamente nem se pensava, né? Exatamente. Esse é o ponto. Então, assim, paciente tá com isso, isso e aquilo, é isso, remédio isso é esse aqui, ó. remédio é esse aqui, tchau. Sabe? Mas você pode pagar, você pode comprar. Hoje em dia você tem, obviamente, a questão de amostra grátis, você tem outras facilidades. Eu lembro de ter eu comecei um tratamento dermatológico, né? Obviamente, dadas as suas devidas proporções. Mas na época, por exemplo, eu cheguei a usar Rakutan para espinha, quando eu era mais jovem. E aí eu não consegui fazer, o ideal era eu fazer um tratamento de 1 ano, eu não consegui fazer o tratamento completo porque o fato dos meus lábios ressecarem, meu corpo todo de uma maneira geral ressecar, era algo pra mim que eu não aguentava. Não fazia, não gostava. Então, por exemplo, eu via outros colegas, outros amigos da escola fazendo o tratamento completo, mas esse efeito colateral pra mim era inaceitável. Então eu não segui o tratamento. E poderia acontecer isso com outros médicos que não tivessem essa tua visão de, toma aqui, esse tratamento aqui vai te dar esses benefícios, mas tem esses malefícios. Esse tratamento aqui vai te dar não te traz tantos benefícios, mas te traz esses malefícios aqui. Então acho legal a gente falar desse negócio da importância do atendimento humanizado, porque é algo que está fazendo cada vez mais diferença para os médicos. E eu vejo que faz muita diferença na relação médico-paciente. Isso. O tratamento, ele dá mais certo, porque o paciente, ele se sente mais confiante, sabe? O paciente, ele tem espaço para me perguntar as questões relacionadas com o tratamento que a gente vai fazer. Então, isso dá para ele mais confiança. Recentemente, eu prescrevi uma medicação para uma paciente e um dos efeitos da medicação é náusea. E ela sentiu um pouco isso no início. E ela me falou bem assim, doutora, eu não parei a medicação porque tu me falou, tu me alertou que poderia, nos primeiros dias, me dar um pouco de náusea. Eu sabia que era efeito da medicação e eu sabia que ia passar, porque tu tinha me falado. E quando ela voltou, o resultado dela foi excelente. E ela estava usando a medicação. Ela falou, se tu não tivesse me falado, provavelmente eu teria parado, porque eu não ia saber, né, que era uma coisa comum, que realmente poderia acontecer. Então, acho que e ela ainda ia achar que você era ruim e que provavelmente não voltaria em você, talvez você nunca soubesse. Exatamente. Ela me passou um remédio que me fez mal. Exatamente. Ainda tem esse impacto negativo, né? Então isso é muito complicado. Mas voltando assim pro lado da menopausa especificamente, uma mulher que está passando por esse período, ela precisa mais de uma endocrinologista do que as outras pessoas que não estão passando por esse período? Olha, eu não diria assim que precisa mais, mas eu acho que é um momento de atenção redobrada. Por tudo isso que a gente conversou aqui. Exatamente. Então, é um momento onde a mulher ela vai poder viver todos esses sintomas, onde ela talvez se sinta diferente a ponto de não se reconhecer mais, né? E é um momento onde a gente tem aumento do risco de osteoporose, aumento do risco de outras doenças cardiovasculares, de problemas articulares. Então, é um momento onde a composição corporal muda, a mulher tende a acumular mais gordura. Então, uma queixa muito comum também das pacientes é, doutora, eu tô com uma barriguinha e eu nunca tive barriguinha. Porque como o hormônio cai na menopausa, a gente acaba acumulando um pouco mais de gordura em locais que são mais masculinos. O homem, geralmente, quando ele ganha peso mais na barriguinha. Aquela barriguinha. Isso, então isso pode acabar acontecendo também na mulher na menopausa. Então, acho que não é que ela precise mais, eu acho que a atenção e o acompanhamento é importante em todas as fases da vida, mas é uma fase onde ela vai ter muitos benefícios do acompanhamento. Então, a gente vai
lidar com os sintomas, talvez usando medicação para controle deles. A gente vai fazer o gerenciamento dessas outras doenças que podem ter um maior risco. Doenças do colesterol, por exemplo, que eu não citei, também podem piorar nessa fase. Além do acolhimento, né? Simplesmente ela entender que aquilo ali não é uma coisa dela, e sim é a fase que ela tá passando. E ela poder, acho que, também tirar dúvidas sobre as dificuldades que ela tá passando e Com certeza. dos reflexos do corpo, né? Ah, meu corpo tá isso é normal, doutora? Eu Com tô certeza. com baixa libido, isso é normal, doutora? Eu tô sentindo dor, isso é normal, doutora? Com Então, acho que você certeza. ter esses caminhos de uma maneira geral... Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.